Olá, gente, vocês que acompanham o meu canal, Cangaço, eu falo sobre o cangaço, né? Psicologia do Cangaço, o canal. Eu tenho no YouTube, no Facebook, no Instagram, Telegram, né? Então, querem dar o like, se quiserem aí, ajuda mais o canal, porque cada vez que se dá o like, aí então, quando nós colocamos outro vídeo, então ele aparece naquela linha, né? É o que se chama de inteligência artificial hoje, né? O Instagram entende que aquele assunto interessa a determinada pessoa que se inscreveu no canal. Pois bem, então vamos falar hoje sobre o Virgulino, essa pessoa aí emblemática que muita gente estuda há bastante tempo, né? Muito mais tempo que eu. Tem gente que já faz mais de 30 anos que estuda, outros até há mais tempo. Inclusive, recentemente eu assisti a um canal aí de um jornalista que ele começou a juntar os ex-cangaceiros, né, na década de 1967, com a Cristina da Mata, e então eles começaram a pesquisar, a conversar, saber da vida do Virgulino, do famoso Lampião. Diferentemente de mim, que faz pouco tempo que eu comecei a fazer mais, aprofundar nos estudos através de Paulo Gastão. E muitas vezes tendo contato com aquelas pessoas que também fizeram parte do grupo da SBEC, né? Que hoje é comandada por Manuel Severo Barbosa. Foi a vários encontros, nós, digamos, em campo, fazer pesquisa em campo, né? Porque é interessante conhecer. Mas também eu fui verificar o seguinte, que nós, para entendermos um pouco mais sobre o cangaço, nós precisamos entrar na história da vida do Virgulino, saber também da história pregressa dele, né, para poder se para colocar as nossas teorias, os conceitos e assim vai. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas de toda forma eu estou discutindo o fato cangaço, né? Então, muita gente causou muita admiração o Virgulino, o famoso rei do cangaço, porque ele foi uma das pessoas que passou mais tempo no cangaço, muito embora ele tenha entrado no grupo do senhor Pereira, lá em Vila Bela, Serra Talhada, e o senhor Pereira era um cangaceiro, entre aspas, mas ele tinha uma família constituída, morava, tinha residência física, fixa, né? E física e fixa também, né? Por quê? Porque essas duas palavras, física porque tinha uma casa, né? Ele morava, residia com a família na casa, né? Na fazenda lá em Vila Bela, hoje Serra Talhada, né? E então ele tinha aquela vida com esposa, com filhos, com familiares lá em Vila Bela. Já o Virgulino, quando ele foi fazer parte do grupo do senhor Pereira, o senhor Pereira depois abandona o cangaço. Há uma diferença grande entre os dois personagens, ou as personalidades dos personagens, aos quais eu estou colocando aí os dados dele, né? O senhor Pereira tinha família, tinha filhos, tinha esposa. Já o Virgulino não, entrou, nunca casou, nunca constituiu uma família. Tinha uma família, sim, por parte dos pais, né? Aí que nós vamos, então, começar a observar essa trajetória do Virgulino. Quando o Virgulino entra para o grupo Senhor Pereira, ele já era uma pessoa, já era delinquente, né? E então o senhor Pereira abandona o cangaço e vai para Goiás. E o Virgulino, antes ele acompanhava o pai e os irmãos que tinha frota de animais, né, de burros, cavalos e animais de pequeno porte também,
tinha residência na casa da avó, mais na casa da avó materna, né? Mas o Virgulino foi trabalhar com o pai, né? Tanto trabalhava ali na, digamos, seria a pecuária, né? A agricultura, mesmo no sertão, mas eles tinham uma pequena faixa de terras. Então, o Virgulino acompanhava o pai, vejam só, para adquirir especiarias, digamos, mercadorias em Delmiro Gouveia. Então, eu fui dar uma pesquisada na vida de Delmiro Gouveia, que por sinal foi muito enaltecido por Luiz Gonzaga na música, né? E o Delmiro Gouveia, ele era cearense. Nasceu em Ipu, num lugarzinho chamado Ipu, no Ceará. E Delmiro Gouveia, muito jovem, depois, aí ele começa a trabalhar com o pai, tem a história dele, vocês podem verificar no Google, certo? E então eu verifiquei que Delmiro Gouveia veio para Pernambuco. Aqui em Pernambuco, Delmiro Gouveia, ele construiu, gente, o primeiro shopping center, né, da América Latina, que é aqui o quartel do Derby hoje. Ali foi um mercado, né, construído por Delmiro Gouveia. No ano de 1900, houve aí, vocês verificam a história, houve aí um problema que incendiaram o mercado, aqui bem pertinho no quartel do Derby. Aí ele foi embora para a cidade, para Alagoas. Ele foi para Alagoas, exatamente. Quando chega em Alagoas, ele, que era um grande empreendedor, né, já tinha noção das coisas, né? Ele vai construir uma fábrica de couros e das linhas correntes. Gente, eu não sabia, ó. Linhas correntes, né? Na época chamava-se até, eu acho que linhas correntes na rua, né? E ele, então o Virgulino, né? A história do Virgulino, porque o Virgulino, as pessoas dizem, o Virgulino inventou isso, o Virgulino inventou aquilo, tudo era inteligência, era assim. Vejamos, o Virgulino, ele era pouco letrado, mas ele escrevia errado mesmo, mas escrevia. Ele teve algumas aulas com o Soriano, e lá, do lado de Nazaré, né, lá no município de Floresta, e ele, desculpa aí a chuva, gente, eu não posso parar o tempo, né? Certo? Então, escuta esse barulho não é da chuva, tá? Então, o Virgulino, ele já sabia a arte do couro, já costurava, né, aquelas roupas digamos assim, dos vaqueiros. Daí ele já usava símbolos que vinham de lá, da Arábia, né? Aí as pessoas admiram, foi o Virgulino que usou a flor de lis. Gente, essa flor de lis já faz parte da indumentária dos vaqueiros, né? O chapéu de couro, aqueles, né, arabescos, que chamam arabescos de Davi, não foi Virgulino que inventou, não. Agora, ele, espero que dê para vocês escutarem, né? O que eu estou falando, falar um pouco mais alto, tá? Então, aí o Virgulino com o pai, ele e os irmãos, eles tinham frota de animais, de burros, e eles iam comprar essas mercadorias lá em Delmiro Gouveia, que por sinal o nome da cidade depois torna-se Delmiro Gouveia, certo? Então, ele conhecia bem os sertões, né? Os caminhos, não eram estradas, eram caminhos, né? Então, primeiro, Delmiro Gouveia foi quem construiu o primeiro shopping da América Latina, né? Porque o mercado aí foi considerado um shopping, né? Então, ele vendia essas mercadorias para os ferreiros lá em
num lugar chamado Delmiro Gouveia, certo? Então, o nome da fábrica de Delmiro Gouveia era Mercado Coelho Sintra, assim, aqui no Derby era Mercado Coelho Sintra, tá? E lá em Alagoas, aquele lado perto de Sergipe, chamava-se Indústria de Angiquinho ou Usina de Marmelos, vejam só. Então, o Virgulino aprendeu essas coisas, né? Inclusive dizia, o Virgulino praticamente, ele fazia uns bilhetinhos, colocava uns valores ali que estava devendo, que ele era, né? Ele vendia de porta em porta, nas feiras, né? Então, ele não inventou a nota promissória. Quando eu estudei o direito, a nota promissória é coisa super antiga, ele é de direito romano, né? Quem estuda de direito comercial sabe do que eu estou falando, certo? Então, outra coisa, porque o Virgulino, ele era uma pessoa que ele dominava. Ele além de ser psicopata, né, hoje nós podemos falar isso, naquela época não, era difícil, porque a psicologia já existia, a psicanálise de Freud ainda estava florescendo, mas hoje é fácil da gente entender uma personalidade psicopática. Então o Virgulino, ele era muito astuto, ele pegava as coisas com muita facilidade e ele aprendeu, desculpa aí, muita coisa. Mas só que ele dominava aqueles garotos que ele aliciava, levava para os seus grupos, né, para ensinar a manusear armas, né? Ele nunca confeccionou uma arma, né? Vejam, ele usava as armas, mas ele não confeccionava as armas, ele recebia as armas, desculpa, né? Ele confeccionava e ele ensinava, ele dava munição e arma para aqueles jovens, para aqueles garotos delinquentes e outros que nem eram delinquentes, mas se empolgavam. Lembremos também de um detalhe muito importante, estamos saindo daquela época, estamos saindo do Brasil Império, né? Quando tivemos a nossa primeira Carta Magna em 1891, que eu estou estudando isso no canal Soberano Veritas de Cassandra Marré, quem quiser entra lá, Soberano Veritas, né? De Cassandra Marré. Eu estou estudando isso, o que são as corporações e a soberania, certo? Muito boa, espetacular. Eu não vou falar mais coisas que vamos ter agora a partir de janeiro, eu não vou falar, se quiser outra coisa, estou falando sobre o cangaço, certo? Então, estamos também saindo da abolição da escravidão, da escravatura aqui no Brasil, onde muita gente ficou sem lugar para morar, porque depois que começou que a princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea, né, da abolição da escravidão, então muita gente ficou desempregada, ficou sem lugar para morar. Por quê? Porque a partir dali era proibida a escravidão no Brasil, né? 13 de maio de 1888, está bem próximo, tudo que eu vou falar está próximo da história do cangaço, certo? Então, saímos da abolição da escravidão, aliás, entramos, né, a escravidão foi abolida, então criaram-se muitos grupos de gente sequestrando, roubando, não tinham onde morar, então assim formaram-se grupos, né, de delinquentes, de gente que precisava sobreviver e os patrões, os donos das fazendas não queriam mais aquelas pessoas por conta de não ter que sustentá-los, né? Depois daí, estamos também chegando no outro período, que é o da guerra, da Primeira Guerra. Foi quando Benjamin Abraham Boto, né, saiu lá da Líbia, daquela região, dali, que é sírio-libanês, né? Ele é sírio-libanês, por quê? Porque ele precisou sair do lugar que ele nasceu, eu esqueci agora o nome, é um nomezinho, que ele mais não esquece, mas aí ele teve que ir para a Síria, porque
passando na Síria, na Libânia, por ali, ele conseguiu o visto para vir embora para o Brasil, que aqui no Brasil já tinha os árabes, né? Que os árabes eram bem versados também na questão do comércio, né? Então a gente vai entrar em tudo isso aí para poder entender essa questão do cangaço, né? Então, estamos também com o Brasil com muitos problemas por conta da abolição da escravidão, por conta do Brasil saindo do regime, do regime imperial e passando à república, né? Que também é uma outra coisa que nós temos que falar, que eu estou aprendendo bastante com Cassandra Marré, né? Então, está vendo essas mudanças e com a Primeira Guerra Mundial é quando vem o sírio-libanês, Benjamin Abraham Boto, do período otomano, né? Daquela guerra lá na Constantinopla, né? A gente está vendo aí agora a questão aí das guerras, como é que foi, como é que está sendo, né? Para se enfrentar uma guerra, que guerra se dá entre nações, né? Cangaço nunca foi guerra. Cangaço é outra coisa diferente. Então, o sírio-libanês vem para cá, para o Brasil, que é o Benjamin Abraham Boto, chega em Recife, de Recife vai para Arco Verde, né? Hoje era Rio Branco, hoje é Arco Verde, e depois vai para o Ceará. Vejam ali as coisas como vão ficando, né? Para que nós estudemos de forma mais abrangente essa questão do cangaço, né? Por quê, gente? Porque muita gente atribui, porque o Virgulino tinha cartão de visita, o Virgulino já faz uma nota promissória, gente, a nota promissória, ó, né? Outra coisa também, quando o Virgulino, estamos aqui em Pernambuco, né? Temos lá no Alto Sertão, eu não sou no Alto Sertão, certo? Mas realmente o sertão era um lugar, digamos, esquecido? Talvez não, mas acontece que a política da época, não havia as estradas que temos hoje, avião já existia, já tinha, Santos Dumont já tinha um avião, inclusive o avião foi usado na Primeira Guerra, por isso que Santos Dumont ficou muito triste com o que ele fez o primeiro avião. E o avião serviu para matar muita gente. Santos Dumont se enforcou por conta disso, de desgosto, porque ele não queria que socorresse, ele queria cortar, né? Ele queria voar, né? Conforme voou, né? Feito passarinho, a maneira de dizer. Então, gente, é tudo isso que a gente tem que olhar para estudar o cangaço, né? E entender essas coisas. Por que o Virgulino ele dominava? Ele dominava porque ele era alfabetizado, entre aspas. Ele era uma pessoa que ele lia, né? Escrevia, né? Então usava os meios da carta, dos bilhetinhos para, digamos assim, para intimidar as pessoas que tinham as coisas. E o Virgulino, ele dominava aquele grupo, conforme eu digo, aqueles grupos, porque pelo que eu já pesquisei, o único que sabia ler um pouco melhor era o Corisco, porque o Corisco ele já teve uma formação que ele até serviu o exército pouco tempo, muito pouco tempo, né? Porque também havia policial que nem sabia ler nem escrever, por incrível que pareça, delegado que não sabia ler e escrever, né? Então, mas aí, tudo isso aí a gente tem que colocar no contexto para estudar, né? O cangaço. Outra coisa, quando o Virgulino, ele já passou bastante tempo no cangaço, organizando aqueles grupos, apareceu muito por conta da indumentária, porque ele era narcisista, né? Essas estrelas aqui tem nada a ver com a estrela do rei Salomão, isso aqui tem nada a ver, né? Se bem que a gente vê, isso aqui ele colocava por quê? Porque ele queria ser
capitão, e como capitão, os capitães usam estrelas, que são distintivos das corporações, né, do exército, digamos, da aeronáutica, da marinha. Então, são distintivos que ninguém pode usar se não for, digamos assim, das polícias. Ninguém pode, nenhum botão de uma roupa de um militar você não pode comprar se não tiver a licença, certo? Eu digo porque eu fui fazer esse estudo, fui verificar, certo? Agora o Virgulino colocava essas estrelas, que esse daqui já vem também, a gente vê que já tem nas roupas dos antepassados, né? Então, dos vaqueiros, que até tem uma página muito boa que eu gosto de ver, mostrando a semelhança do vaqueiro, o aboio, né? Mostrando o aboio, que é bem semelhante ao aboio do pessoal da Europa, porque as pessoas que trouxeram, digamos, a flor de lis para a roupa dos vaqueiros, que trouxe aqueles desenhos, né? Eles já importaram da Arábia, dos árabes, né? Aí veio para cá, porque os árabes chegaram, a origem dos árabes é só você verificar, até na própria Bíblia vai falar, né? Na Torá também, que é a Bíblia dos árabes, né? Dos árabes, exatamente. Então, tudo isso a gente tem que estudar para poder entender o cangaço e para poder entender porque o Virgulino, ele era uma pessoa que ele andava, ele conhecia os caminhos dos sertões, aqueles caminhos passados, e ele era acostumado a viver lidando com... Ele não era boiadeiro, não, ele não era vaqueiro também, não. Ele costurava, mas ele era almocreve, né? Então, depois que entrou para a vida do cangaço, que ele já tinha uma predisposição para matar, né? Que era psicopata, insisto em dizer que era psicopata. Aí o Virgulino, o pessoal vai dar 1000 qualidades para o Virgulino. Então, agora o Virgulino, conforme ele vivia ele era uma pessoa que ele não tinha paradeiro, né? Ele não tinha casa, nunca constituiu uma família, nunca construiu uma casa. E então, o Virgulino, ele era nômade, né? Mas já estava no final da vida, de passar muitas privações, muito embora roubasse muito, mas vivia em constante atividade, né? Psicológica e física. Então, o Virgulino, ele não teria condição, capacidade de sair dos sertões, né? Porque temos vários sertões, né? Daqui no Brasil, é diferente de outros lugares aí, mas os sertões são do Brasil. Mas aí ele não teria capacidade de ir para outro estado. Por exemplo, se ele saísse já para Minas Gerais, como foi o caso do senhor Pereira, o Virgulino não se adaptaria. Por quê? Porque era muito diferente. Aí a gente já está saindo exatamente daquele para Minas Gerais, São Paulo, Goiás, né? Para o sul, que tinha uma vida totalmente diferente da vida do sertanejo, né? Se ele não fosse um psicopata, talvez ele até fizesse isso, mas o Virgulino não teria essa capacidade de constituir família, de ser amoroso, de criar filhos, porque até hoje, gente, nunca apareceram esses filhos do Virgulino, né? Sabe-se que existe aí a Expedita, mas nunca foi comprovada que ela é filha do Virgulino, porque o Virgulino, ele era uma pessoa que ele era, além de psicopata, era pederasta, né? Era gay, né? Então, e ele tinha a vida dele com o tal do Luiz Pedro, né? Então, sobre a morte do Virgulino, que é o grande, a grande
digamos assim, as pessoas ficam acreditando que o Virgulino não morreu, o Virgulino era eterno, o Virgulino não era, gente. O que acontece com o Virgulino é que ele já estava muito, assim, uma vida sem condição física, porque se alimentava mal, comia... Vocês imaginam a pessoa comer somente farinha, praticamente farinha, digamos, devia comer muita carne quando tinha oportunidade, devia beber pouca água, né? Então, tudo isso vai trazendo problemas para o físico da pessoa. E com 42 anos, naquela época, já se era velho. Inclusive, vocês vejam, né? Quando o Virgulino foi morto, foi morto, eu acredito que ele atirou na própria cabeça, porque ele jamais se entregaria como psicopata. Ele não obedecia à lei do Estado, a nenhuma lei, a lei era dele, certo? E então, os estudos feitos foram em cima ainda da escola lombrosiana, quando pegaram as cabeças dos cangaceiros que foram abatidos ali, mortos. Eu acho que o Virgulino se matou para ninguém ter o gosto de matá-lo, né? De matar, né? Então, quando pegaram aquelas cabeças que levaram para o doutor Lages, ainda se estudava, se analisava o crânio das pessoas, achava que as pessoas delinquiam porque eram feias, porque eram negras, porque eram desengonçadas, porque vivia num clima quente. Imagine só, porque vivia no clima quente, o Nordeste quente, né? O Sertões muito quente. Então, isso tudo era fator que a escola lombrosiana, né, explorava. A escola lombrosiana é de 1850, italiana. Então, hoje seria muito mais fácil se fazer um estudo, né? Assim, usava-se a frenologia, era medir o tamanho do crânio, né? Ver as feições, se eram feias, se eram negras. Por quê? Porque estávamos saindo da abolição da escravidão, e negro era considerado uma pessoa, ainda hoje é discriminado, né? Discriminado os negros, né? Então, eu estou falando isso aqui, mostrando a história, certo? Então, o Virgulino, ele também não era branco, não, né? Não era branco, não, mas ele era preconceituoso, tá? Então, estamos saindo, naquele período, quando pega-se as cabeças ali, tudinho, o crânio que apontaram que era do Virgulino, era um crânio, que juntaram ali vários crânios, esse aqui é do Virgulino. Então, aí o doutor Lages Filho foi estudar o crânio, achou bastante diferença entre algumas fotos, que o Virgulino não gostava de ser muito fotografado, ele era narcisista, mas não gostava porque era presa fácil, né, para as polícias. Pegar o Virgulino, tinha gente dos grupos de cangaceiros, por exemplo, do grupo do próprio, o Sandy. O Sandy conhecia o Virgulino, o Sandy, né? Mas o Panta não conhecia, que era policial, não conhecia o Virgulino. E tinha cangaceiro de outros grupos, como os grupos de Volta Seca, de Zé Sereno, grupo de Corisco, que não conhecia o Virgulino. Quando juntava ali tudo, era um balaio, como um balaio de gato. Ninguém sabia quem era quem. Ademais que usavam as roupas, tudo, digamos, praticamente, depois que a mulher entrou no cangaço, ele padronizou um estilo de roupa, né, que eu digo que é unigênero, porque ele se enfeitava muito, usava esses anéis, essas coisas todinhas, mas ele também usava muitos embornais bordados, que foi a Dadá quem bordou os embornais, né? Aí depois disseram que foi o Virgulino, ele devia costurar, mas aí eu não sei da possibilidade de colocar uma máquina digamos, uma máquina que chamava-se aveio ou máquina de manivela para fazer bordado sem um bastidor. Já mostrei isso também em vídeo meu, que é impossível, certo? Então, hoje, para falar sobre isso, tive que pegar também as nossas... a Constituição, né, para poder olhar como era o regime, aqui, ó, direito constitucional, tá? Quem deve conhecer bastante isso daqui,
Dr. Frederico Pernambucano de Melo, que estudou na Faculdade Pinto Ferreira, né, que escreveu muito sobre o cangaço, né? E então, gente, esses são os estudos que eu estou fazendo. Sempre vai ter coisa para verificar e entender que talvez não tenha sido o Virgulino que inventou essa história de usou um cartão de visita, usou uma propaganda no filme. Aquele dali pode ter sido Benjamin Abrão Boto, que era quem tinha, né, tinha uma visão também sociopata, que ele era sociopata, vendeu os cabelos do Padre Cícero. Quando o Padre Cícero morreu, ele vendeu o cabelo dizendo que era do Padre Cícero, que o Padre Cícero era quase careca, gente. Tá nas fotos, eu não conheci não, quem conheceu foi minha mãe. Era um baixinho, né? Também sabidinho, inteligente, foi político, inclusive também o Pavinato está correto, ele tinha sido excomungado da igreja por causa daquela história que a Beata Mocinha, toda vez que ela, digamos assim, que ela recebia a hóstia consagrada, ela colocava sangue. E certamente ela estava com dente podre ou tuberculose, que era muito comum naquela época, viu, gente? Não esquecendo também que eu vi aí que a época nós tivemos a peste negra nessa época também do cangaço. Foi antes um pouco, né? Porque o cangaço não foi só com Virgulino, conforme eu disse, já tinha outros cangaceiros antes, né? E a gente teve a gripe espanhola, que ocorreu no ano de 1917. Vejam como tudo isso vai fazer parte do contexto para a gente entender o porquê do Virgulino manobrar com aqueles grupinhos, aqueles grupos armados, porque recebia munição de alguns coronéis, alguns fazendeiros, alguns também gente até do próprio governo. Por quê, gente? Porque Virgulino era psicopata. Psicopata mente, psicopata engana. Ele diz que é dono do mundo, ele diz que que foi para a Lua e voltou antes de Gagarin, de Yuri Gagarin. Ele diz isso e as pessoas acreditam, né? Então, tudo isso entra aí nesse estudo, né? Fui procurar aqui bastante coisa, inclusive nos livros que eu analiso para poder falar alguma coisa, mas se eu também tiver se eu, digamos assim, sair um pouco de algum nome, alguma coisa dos quais eu me referi, a questão, né, estou também disposta a aprender, porque todos os dias nós precisamos aprender com as pessoas que sabem mais que nós, certo? Eu estou apenas analisando e a circunstância que o Virgulino morreu, no meu entendimento, como psicopata, ele não se entregaria, certo? E ele próprio deu um tiro na cabeça, na região frontoparietal, ficou ali naquela pedra, né? Já a morrer não morreu imediatamente porque as polícias estavam em cima já, ali naquele cerco, e ele escolheu aquele lugar para ser o lugar que como ele pode ter pensado. Vou deixar todo mundo na dúvida. E todo mundo ficou na dúvida, né? Eu praticamente não tenho dúvida que não foi nenhum policial que atirou no Virgulino o primeiro tiro. Por quê? Porque ele estava sozinho. A Maria foi executada antes por Panta. Quando Panta chegou, que deu o tiro na barriga, o tiro nas costas, cortaram a cabeça. Então, essa possibilidade é zero do Virgulino estar acompanhado. O Luiz Pedro não estava, eu pensei até no início, antes de pesquisar mais, que o Luiz Pedro houvesse dado o tiro no Virgulino e houvesse corrido. Não, ele certamente não estava, ele vinha para cá, voltando para aquela grota de Angico, mas ele não estava ali no lugar. Ele foi morto por um outro policial que arrancou as mãos dele, do Luiz Pedro, né? Arrancou, tirou os anéis, o ouro, tudo isso era permitido. Por quê, gente? Porque tudo era produto do roubo.
né? E o Estado pagava a quem levasse a cabeça daqueles cangaceiros, principalmente do Virgulino, pagava 50 mil contos de réis. Era uma boa quantidade de dinheiro, né? Para qualquer um, né? E não era crime, eles estavam a serviço do Estado, né? Foi Getúlio Vargas, que era à época o presidente da República, né? Nunca houve carta de anistia, houve uma libera, depois que matou o Virgulino, acabou o cangaço, só ficou resistindo o Corisco por conta da Dadá, que era outra psicopata, né? E falando sobre a Dadá, dizem que vão fazer, iam fazer agora em janeiro uma espécie de julgamento sobre o Corisco, mas quem seriam as testemunhas? O filho, né, da Dadá e do Corisco. Coitado, o que é que ele ia dizer, né? Ou o que é que ele vai dizer? Falar na mamãe, eu estava na barriga da mamãe, quando a gente passou no rio, a mamãe pariu, e eu novinho, aí minha mãe fez um enxoval para mim. É isso que o Silvio Bulhões, um inocente da vida, criado por um padre mentiroso, né? Lá de Alagoas, o padre Bulhões, que escreveu um monte de asneira, um monte de besteira, e fica por aí. Mas essas coisas também servem para a gente estudar, analisar e verificar o que foi o cangaço, né? História é. Agora, cultura não, viu, gente? Cultura é outra coisa diferente. Aí as pessoas dizem, porque é cultura. Não tem nada a ver com cultura, tem a ver com história. Mas cultura não, cultura é outra coisa, certo? Então, por hoje eu fico aqui, tá bom? Desculpa aí a chuva, fazer o quê? É o tempo, né? Deus manda a chuva, então aceitemos. E é isso aí que eu tenho prazer. Depois eu faço mais vídeos sobre isso, tá?